Bom, pessoal, nós vamos agora para o nosso segundo módulo, de 4, desse seminário sobre ansiedade, estresse, espiritualidade, transtornos do pânico, transtornos obsessivos compulsivos e de terapia de regressão a vidas passadas à luz da doutrina espírita. Vocês trouxeram algumas perguntas, as demais a gente vai deixar para amanhã, elas têm mais pertinência com a matéria que a gente vai abordar amanhã, mas como a gente falou também sobre sonhos aqui hoje, que não estava nem na pauta, mas alguém que perguntou: seria insônia o medo do espírito ir para o plano espiritual e encontrar um possível passado obscuro? Muitas vezes pode ser também um receio de encontrar um espírito obsessor, pode, sublinhe, pode, porque não quer dizer necessariamente que a insônia seja uma obsessão espiritual. É muito comum a obsessão durante o sono? É muito comum. Mas nem sempre insônia é obsessão, porque ela pode ser o quê? Estresse, essa vida agitada, a gente correndo demais, aquele excesso de atividade, de preocupações, gera insônia também. A falta de atividade física, tudo isso. Mas, por exemplo, no meu caso, da depressão de que eu enfrentava desde criança, um dos problemas mais sérios era de uma jovem que havia sido minha amante em uma vida anterior e que desencarnou com muita mágoa de mim. E quando eu fui fazer o tratamento na Federação Espírita do Estado do Ceará, o seu presidente, à época, bem-vindo da Costa Melo, hoje no mundo espiritual, nos acolheu. E o vice-presidente, Antônio Alfredo Monteiro, reparando que eu estava ali um dia mais abatido, mais romântico, porque eu descobri que esses poetas, esses pintores, compositores, grandes literatos, eram todos depressivos, com raríssimas exceções, só que naquele tempo eu chamava de romântico, era mais chique. Hoje parece que o romantismo está fora de moda. E aí ele notou que eu estava um pouco romântico. Ele disse: Nazareno, você está bem? Eu disse: estou, seu Monteiro, mas eu não sei se o senhor sabe, mas eu tenho um problema de depressão, e tem 3 a 4 dias por mês, em média, seu Monteiro, que eu não consigo levantar da cama. A vida fica em preto e branco, não tem a menor graça para mim. É um transtorno afetivo, a pessoa não tem afetividade, não tem amor, não tem paixão, não tem alegria de viver, não tem nada. Quer passar o dia deitado, fugindo, é uma fuga também. E era um processo de vampirismo espiritual. Eles: você já fez o tratamento espiritual? Mas o que é o tratamento espiritual? É o TR. A gente tem aqui pequenos grupos de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesses grupos pequenos as pessoas falam, as pessoas conversam, as pessoas podem participar e devem, no máximo 15 pessoas. E lá a gente vai fazer a reforma íntima. E ao mesmo tempo em que vocês estão aqui reunidos, acontece em separado, uma reunião privativa, uma reunião mediúnica de desobsessão pelos participantes ali, do tratamento espiritual, que recebeu vários nomes em várias partes do Brasil. Lá na FEDEF, tem o nome de Apoio à Melhoria Espiritual, na Federação da Paraíba, Educação dos Sentimentos, no Pará, Apoio à Reforma Íntima, enfim, tem vários nomes, mas nada mais é que o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, em pequenos grupos, passe, água magnetizada e o apoio da reunião mediúnica de desobsessão para aquelas pessoas que estão buscando o tratamento. Porque não adianta a gente vir para a casa espírita, fazer o tratamento com passes, a desobsessão, se a gente não fizer a transformação interior. Como Jesus nos disse, que não adianta expulsar um espírito impuro porque ele sai vagando pelo deserto. E ao saber que a sua antiga moradia está toda limpa, está toda adornada, ele retorna, trazendo outros 7 espíritos piores do que ele. Então é importante a mudança interior. Daí porque o doutor Alírio de Cerqueira vai falar que a mudança é de dentro para fora e não de fora para dentro.
Então a gente vai fazer a reforma íntima, estudando o Evangelho, segundo o Espiritismo. Esses pequenos grupos, como o próprio codificador vai defender, que prefere, em vez de grandes assembleias de 200, 300 pessoas, pequenos grupos. Porque ali a gente vai ter mais fraternidade, vai ter a oportunidade de falar, de conversar, de gerar nossas dúvidas, né? Com mais tempo, né? Para conversar, para tirar as dúvidas, à luz do Evangelho do Cristo. E nós vamos então fazendo aquela... É impressionante como dá resultado. E ele disse, Nazareno, eu fui o doutrinador, a palavra antiga, hoje a gente prefere dizer dialogador, esclarecedor, dos espíritos durante a reunião marcada, que foi marcada para você. E como ele já sabia que eu já tinha muito conhecimento espírita, mas não frequentava a casa espírita, ele disse, olha, um dos seus principais problemas era uma jovem de uma outra vida, que desencarnou com muita mágoa de você. E durante o sono físico, ela lhe leva para regiões eróticas no mundo espiritual. Vocês passam a noite namorando, ela suga as suas energias e por isso você acorda completamente desenergizado. Eu, seu Monteiro, que coisa curiosa, porque normalmente eu não me lembro dos meus sonhos, mas quando me recordo, são sempre sonhos eróticos. Tenho insônia, só dormia com remédios. E minha depressão é somente de manhã. De tarde eu sempre estou melhor, de noite eu sempre estou bem. O que gerava sentimento de culpa, eu ficava achando que era preguiça. Então vejam, e depois da primeira reunião de desobsessão, junto com o tratamento da reforma íntima, dos passes, da água magnetizada, e do trabalho no bem, não é? Que a gente viu aqui, que a prática do bem vai ser a melhor maneira de afastar os maus espíritos. Eu já passei, depois da primeira reunião, a dormir sem nenhum tipo de remédio. Tinha insônia, por quê? Porque não queria, né, ser vampirizado, ser sugado as energias durante a noite. Então vejam como faz sentido, né? Nazareno passava a noite namorando e acordava completamente desenergizado. Então faz sentido. Então os sonhos também podem ser, né, realmente motivo, oportunidade de muitas obsessões espirituais, como ensina André Luiz na série que ele publicou através de Chico Xavier. Algumas famílias religiosas tratam o transtorno, né, da ansiedade, primeiramente na religião, pois acreditam ser somente os espíritos obsessores. Isso é um erro, pessoal. O nosso querido César Perry de Carvalho, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, que aliás está como presidente interino, já que o nosso querido Nestor João Mazotti está se recuperando de uma enfermidade. O César, em uma palestra certa vez, disse que nós somos uma realidade biopsico-sócio-espiritual. Então nós não somos só espírito, nós não temos só causas sociais, só causas psicológicas, nós temos causas orgânicas também. Então nós temos que combater as doenças, as enfermidades, nesses vários níveis, e não somente achar que tudo é culpa dos espíritos, que às vezes a gente está precisando de uma psicoterapia, às vezes a gente está precisando do suporte de um medicamento. Não é que o medicamento é a solução, não é. O medicamento vai tratar o efeito, que é a ansiedade, mas a gente tem que tratar qual é a causa daquela ansiedade. Então nós vamos ver hoje, não é, as causas da ansiedade e como combatê-las. Amanhã, com um tratamento também das principais causas da ansiedade, do pânico e das fobias. Então vejam que é importante. Vamos usar a medicação? Vamos sim, claro, está a nosso serviço. Chico Xavier dizia que Deus inspira os homens de ciência para trazer alívio aos nossos sofrimentos. O próprio Chico, quantas enfermidades Chico teve? Chico passou por várias cirurgias, tomava 14 comprimidos, mas às vezes eu sou espírita, não vou tomar remédio. Você é melhor do que Chico Xavier, não é? Por que a gente não vai tomar a medicação? Claro, vamos tomar a medicação sempre que necessário. Agora também vamos combater as causas, porque nós sabemos que a causa mais profunda se encontra no espírito imortal,
que traz no seu perispírito aquelas desarmonias, aqueles problemas, e o corpo físico, como nos diz o livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, funciona como um carvão milagroso, como um filtro que vai absorver aquelas imperfeições que nós trazemos no corpo espiritual e manifestar no corpo físico, que funciona como dreno, como uma espécie de mata-borrão, de esponja que vai absorver e expulsar aquelas desarmonias. Então a doença é também o nosso tratamento. O Espiritismo não veio para curar corpos perecíveis, não. Ele veio para a reforma moral da humanidade. Então a doença muitas vezes já é o nosso tratamento, e ela também nos é educadora, ela vai nos ensinar. Olha, meu filho, você e eu pessoal, estou falando sobre ansiedade, mas eu devia ter dito logo desde o início, eu sou um ansioso crônico, e um dia me vi com esofagite, não é? Aquela infecção, aquela inflamação no esôfago, que é muito parecida com a gastrite, e é fruto de quê? É fruto de má alimentação. O médico, olha, reduza o café, reduza o refrigerante, reduza o chocolate, né? Só coisa gostosa, né? Reduza frituras, reduza isso, tal. Fez lá a listinha de alguns alimentos que provocam, né, mais acidez e digestão um pouquinho mais complicada. E veja tal, né? Use o remédio, passou lá o remédio, né, que ajuda a combater a acidez, para que desse tempo de cicatrizar a ferida, para que ela não se tornasse um câncer, e pode se tornar um câncer. É claro que na gastrite ainda descobriram que existe, né, uma bactéria chamada H. pylori, que ela vai realmente provocar a gastrite, mas ela não é a culpada da gastrite. A gastrite se instala porque o estômago está tão frágil pela descarga contínua, né, daqueles ácidos, daqueles pensamentos e daquela ansiedade crônica e da falta de alimentação, de mastigação, aquela alimentação apressada, que a H. pylori vai se aproveitar da fragilidade das paredes do estômago e se instalar. Não é que ela provoque propriamente, não. Ela se encontra naquele meio e promove a gastrite também, agravando o quadro. Ela não é um ser oportunista, em verdade. Mas a pessoa saudável, serena, se você colocar H. pylori no estômago dela, o estômago dá um jeito nela e ela não tem nada. Então não é o vírus ou a bactéria que provoca, não. É normalmente a gente que se fragiliza, né, por conta da nossa ansiedade, do nosso estresse, dessa adrenalina, do cortisol, da alimentação que a gente devora o prato. Eu estava vendo ali no lanche ali, o pessoal quase que não volta, né, para a palestra. O pessoal deve chamar, menino, cobra aí o lanche para ver se esconde, para ver se o povo volta para a palestra, porque senão o povo não voltar. E a Sandra Borba, que foi presidente da Federação do Rio Grande do Norte, uma expositora muito querida, ela disse que espírita come muito, porque aqui é um mundo de provas e de expiações. Então o espírita vai lá na mesa, né, vê aquele monte de guloseima, então ele espia e prova. Espia, o que é que tem mais? Prova mais um pouquinho. Então é um mundo de provas e de expiações. Mas é brincadeira dela, né? Porque essa expiação é com S, que é um mundo de expiação com X, que significa depuração, purificação. E também significa cumprimento de pena. E alguns espíritos vão dizer que a Terra é como se fosse um presídio também. Ela é uma escola, é uma academia, ela é um hospital, mas ela é também um presídio, é um purgatório até, está lá no livro O Céu e o Inferno. Então por isso que a gente não vai encontrar a felicidade absoluta no mundo de expiação e provas, não. Ele vai, se a gente quiser e se a gente trabalhar, aí ele vai se tornar um mundo de regeneração. Não é esperar que venham crianças especiais, não. Primeiro nós vamos ter que receber essas crianças, parar de abortá-las, ajudar na maternidade, receber num lar espírita. Meus amigos, você não sabe a bênção que é reencarnar num lar que conhece a doutrina consoladora.
E muitos missionários estão vindo e estão reencarnando preferencialmente nesses lares que têm uma orientação religiosa segura, não somente espírita, mas para que eles não falhem em suas missões, porque não são espíritos puros ainda não, são espíritos apenas mais adiantados, e eles podem falhar. Agora a gente está tão distraído com as coisas do mundo que não tem nem tempo de educar, nem de estudar sobre a educação dos filhos. E hoje nós temos excelente literatura, e os espíritos nos falam que os pais deveriam inteirar-se de como educar os seus filhos, dessa arte de educar os filhos, que exige muito tato, exige muita observação, que devemos observar as tendências dos nossos filhos desde o berço, ensina Santo Agostinho. Mas Nazareno tem os espíritos, são umas pestinhas. Aí o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz? Capítulo 14, item 9, Santo Agostinho vai nos dizer, porque tem muita gente ansiosa por causa dos filhos, né? Sofrendo por causa dos filhos. Santo Agostinho vai dizer que a missão de educar crianças complicadas não é difícil como parece, e que Deus recompensará grande e enormemente os pais que educarem crianças difíceis, e que lhes dará sempre a oportunidade de ajudá-las. Olha que maravilha, porque é como se fosse aquela ovelha desgarrada que Jesus diz que quando a encontra, traz nos ombros, está mais feliz por aquela do que as outras 99 que deixou no aprisco. Então aquela criança difícil tem, né, todo o carinho do Senhor. Então a gente vai conseguir salvar o nosso filho? Não, isso aí é compulsão de querer controlar os outros, é um dos motivos de ansiedade, que é também do o instinto maternal, o instinto das mães. As mães acreditam que são donas dos seus filhos, e que são as responsáveis para que aquele menino, que é um espírito ainda pouco evoluído, que está na infância espiritual, nas primeiras encarnações, aqui no reino nominal, e ela quer que ele já vire um Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Não dá, né, pessoal? Não dá. A natureza não dá saltos. Então a gente vai ajudar aquele espírito a se melhorar. A gente vai dar o que nós temos de melhor, nós vamos nos esforçar. Mas a missão dos espíritos aqui na Terra, Kardec pergunta na questão 558 do Livro dos Espíritos, e na resposta e na pergunta nós vamos ter o resumo, dizendo que a missão dos espíritos é se auto-aperfeiçoarem, executando a vontade de Deus e não a nossa, concorrendo para a harmonia do universo, fazendo a vontade de Deus, do qual são ministros. Nós somos ministros de Deus, somos trabalhadores, somos servos do Criador, e um dia chegaremos na condição de anjos, porque no Espiritismo não há privilégio. Deus não cria demônios, nem anjos não, é a cada um segundo suas obras. Os anjos nada mais são do que os nossos irmãos mais velhos, os demônios nada mais são do que as almas dos homens que viveram aqui na terra, e que foram nossas vítimas do passado, e que estão ali para nos fazer evoluir também, porque eles são como personal trainers. Você sabe o que é personal trainer? Aquele professor de educação física, né, que a gente paga, para ele bem cedinho chegar lá na nossa casa e... Acorda, Nazareno. Aí a gente esfrega os olhos, vamos correr, aí bota pra gente correr, vamos nadar, bota pra nadar, vamos fazer ginástica e tal, aquela coisa toda. Chegou na hora do almoço, ele vai fiscalizar a nossa comida. O que você vai comer? Olha, filé de peixe grelhado, 100 gramas, uma folha de alface, não é? E a sobremesa qual vai ser? Gelatina diet. Personal trainer é uma coisa boa ou coisa ruim, pessoal? É uma coisa ótima, porque a gente vai ficar sarado, vai ficar mais magro, vai ficar sadio, vai melhorar o colesterol, a pressão alta, o diabetes, melhora tudo, melhora a autoestima, melhora o sono, melhora a saúde, arruma até mais emprego. Está provado que pessoas que se apresentam bem fisicamente conquistam mais facilmente postos de emprego do que quem é relaxado. Agora a gente não gosta muito do personal trainer. Então os obsessores, os espíritos atrasados, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, são instrumentos para a nossa elevação.
Então Deus, que respeita o nosso livre-arbítrio, também respeita o livre-arbítrio daqueles que nós prejudicamos. E deixa que eles fiquem perturbando a gente, por quê? Porque sabe que eles vão fazer a gente parar e buscar ajuda. Aí a gente vai buscar os templos, as igrejas, as casas espíritas. E nos ajudando, vamos ter a oportunidade de ajudá-los também. Então, quem aqui não veio para uma casa espírita graças a um personal trainer desse, não é? A gente precisa ainda desses personagens. Então, tudo é para o nosso bem. Não tem que ficar aflito, estressado. Então, as crianças que a gente acha que são nossa propriedade, não são nossos filhos. São filhos de Deus, que nos são confiados. E Santo Agostinho nos diz que Deus, não é, realmente vai nos perguntar: que fizestes dos filhos que te confiei? Veja que a pergunta não é assim: que fizeste dos teus filhos? Não. Que fizeste dos filhos, ou seja, dos meus filhos de Deus, que eu te confiei para educar. Então os filhos são de Deus. Então a gente vai fazer caridade, mas é sem salvacionismo, sem querer salvar os outros, porque isso é fruto do orgulho. E o orgulho é o pai de muitos vícios, a negação de muitas virtudes, a fonte de quase todos os males. Que vamos encontrar o orgulho como sendo o principal motivo das nossas ações. A gente acha que está fazendo para o bem, mas muitas vezes é orgulho. E que por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Porque o orgulho impede a gente enxergar as nossas próprias imperfeições. Se a gente não enxerga o que está errado com a gente, se a gente não está com a mente aberta, se a gente está trancado, né, no fanatismo, no fundamentalismo, a gente não se abre para conhecer outras propostas. E humildade vem do radical humus, de solo fértil, aquele que está pronto para receber a semente, que está aberto às novas ideias. Então a gente, com o nosso orgulho, a gente quer que o nosso filho seja isso, seja aquilo. Não é nosso primeiro lugar. Isso é projeção, a gente está querendo se projetar, quer que os filhos sejam aquilo que a gente não conseguiu ser. Então, quantas vezes a mulher se separa do marido? Não é porque ele é alcoólatra, não. Ela se separa dele, é porque ela não suporta as vizinhas, a família dela, dizendo que ela é casada com um alcoólatra. Não é por causa da bebida, que às vezes nem incomoda tanto. O cara é tranquilo, bebe, sua cervejinha está tranquilo, não arruma confusão. Mas é porque a gente não se conhece e age então sem pensar. Então veja a importância do autoconhecimento também. Então nossos filhos, nós vamos ajudar? Vamos. Mas Nazaré, meu filho desencarnou usando droga. Você fez a sua parte? Pronto, não tem problema. Ninguém está fora das mãos de Deus. E ele vai evoluir, vai se recuperar e vai prosseguir a sua jornada. E muitas vezes a gente tem que tratar as famílias do dependente, é chamada codependência. Sobretudo as mães, elas adoecem e sofrem mais do que o próprio dependente. Fica ansiosa, estressada, por quê? Por causa da família. Então é muito importante a gente ter essa consciência. No Bhagavad Gita, a canção sublime do hinduísmo, Krishna ensina ao discípulo Arjuna o desapego do resultado. Ou seja, que a gente tem que fazer a nossa parte, mas o resultado não nos pertence. Então a gente fez a nossa parte, né? Fez aqui o evento, convidou, colocou os cartazes, né? Fez, se deu 50, se deu 100, se deu 1000, não importa, a gente fez a nossa parte. O resultado não nos pertence. Então, esse desapego até do resultado é muito também importante para que a gente não fique sofrendo de ansiedade. Que a gente fica ansioso, será que vai dar certo? Será que não, né? Será que eu vou dar um negócio, será que vai dar certo? Mas bote o negócio. Porque às vezes a gente veio aqui na Terra para devolver o dinheiro que a gente tomou indevidamente. Então Raul Teixeira uma vez comentou que ele era professor, ele não era ainda professor universitário, né? Seu esposo estou muito querido lá de Niterói, está se recuperando de um AVC, que teve em pleno voo em direção a Nova York, para levar o Evangelho de Jesus. E ele disse que quando mais jovem, eles estavam, no movimento, discutindo um movimento paredista, fazer uma greve,
E estavam lá todo mundo conversando, dizendo que era um absurdo, que o salário de professor estava uma desgraça, e aquilo não era possível, porque professor em todo lugar recebe muito bem, não é? Aliás, dizem que no Oriente, todo mundo se curva na presença do imperador, menos os professores. Não é? Eu não sei se é verdade, mas está lá, é cultura do Facebook, não é? E aí, eles começaram a falar, e Raul, que fala muitíssimo bem, né, começou a falar, realmente isso é um absurdo, e começou a falar, e daqui a pouco começou a juntar gente, e ele falando, e se empolgando, e falando, aí ele, não, porque e tal, e chega, né, se empolgava, daqui a pouco ele viu o Espírito Camilo, o seu orientador espiritual, e ele pensou, isso é hora de Espírito Protetor aparecer. Aí viu o Espírito se aproximando, e aí começou a já diminuir o tom de voz, e os amigos, vai Raul, continue, fale, ele, não, peraí, mas é porque não sei o que e tal, e vamos esperar um pouco e tal. E quando o Espírito se aproximou, ele pela telepatia percebeu ele dizendo, por que você fala tanto, meu filho? Mas o senhor não está vendo a nossa situação aqui, não é? Os salários como estão? Meu filho, mas quantos de nós, muitas vezes, tivemos a oportunidade de trabalhar e não trabalhamos e recebemos indevidamente? E aí, às vezes, a gente tem que voltar aqui para a terra e tem que trabalhar o que não trabalhou e já ganhamos. E Deus é tão bom que ainda dá uma ajuda de custo. Aliás, quer dizer que o que a gente recebe é uma ajuda de custo? Mas quando vocês terminarem de cumprir o que vocês estão devendo, vocês vão melhorar de condição. E ele disse, falta muito, Camilo. Acho que o Espírito nem respondeu. Mas depois de algum tempo, claro, ele passou, né, para uma condição de professor universitário, né, e tem uma condição financeira razoável. Mas vejam, quantas vezes a gente vem para a terra para esses resgates, para devolver às vezes o que a gente tomou indevidamente, para trabalhar o que não trabalhou, e às vezes a gente se aflige por conta do apego, que é uma das maiores fontes da ansiedade. Então vamos estudar um pouquinho sobre o apego? Então o apego às coisas transitórias, que não são permanentes, que não são reais, é uma das maiores fontes de sofrimento, ensinam os irmãos budistas 600 anos antes de Jesus. Porque nós acreditamos que o grande mestre nos enviou vários emissários para trazer os ensinamentos nobres a toda parte. Porque Deus inspirou as diversas religiões do planeta de acordo com as diversas necessidades dos povos. E como nós somos todos diferentes, cada um necessitava de um medicamento, de uma orientação diferenciada. Mas vocês vejam, e até quem critica, esse negócio de religião é tudo a mesma coisa, você vai ver, todas elas ensinam que é para fazer ao próximo tudo aquilo que gostaríamos de nos fosse feito. Mas é claro, porque todos estão cumprindo a regra do governador espiritual da terra, que o Evangelho é o código universal de moral, ou seja, é uma lei cósmica, não é uma lei aqui da terra só não. Então, quantos missionários vieram anunciando de diferentes formas, de acordo com as diferenças, não é, dos povos, os níveis evolutivos, para que a gente tivesse acesso a essas verdades. Então, Buda veio ensinar a questão do apego, que é muito importante para nós. E Jesus não veio só ensinar, ele viveu o desapego absoluto. Porque a gente está tão aflito com as coisas, principalmente com o dinheiro. E no livro dos Espíritos nós vamos ter a informação de que o homem, na verdade, para ser feliz aqui na terra, precisa do ponto de vista material do necessário, nós não precisamos do supérfluo. E do ponto de vista moral, ele precisa da consciência tranquila e da fé no futuro. Estes dois requisitos para a felicidade no mundo de expiação e provas. Agora, ele vai dizer lá na parte do gozo dos bens terrestres, que nós criamos necessidades que não existem. Através dos vícios, das paixões, nós começamos a criar, eu só vou ser feliz se eu tiver um aparelho XYZ. O último lançamento lá de celular, a gente fica sofrendo porque não tem. Ou então porque o nosso vizinho tem um carro, né, do último tipo, importado, agora...
Mas se a gente morasse lá na África, com ninguém, né, num país muito pobre, por exemplo, onde ninguém tem nada, se a gente tivesse uma bicicleta, estava lá, não é? Desfilando na praça da cidade, lá na nossa bicicleta, fazendo inveja para os outros. E os outros já estavam sofrendo também. Então não é, o conceito de felicidade, ele é relativo, não depende realmente da quantidade das coisas que a gente tem, mas do que os nossos vizinhos, nossos familiares possuem também. Daí porque é um perigo a gente dar a riqueza para os nossos filhos. Porque se eles não forem muito bem sucedidos financeiramente, eles vão se sentir fracassados. E vamos atrofiar as nossas crianças, porque eles não vão aprender a dar valor, não é? A acordar cedo, a lutar, a economizar. A maioria dos milionários do planeta veio de família muito pobre. Enquanto que, não é? Há livros publicados, pai rico, filho nobre, neto pobre. E às vezes não chega nem a neto, né? O próprio filho já fica pobre. Gasta, torra tudo. Porque a gente não se preparou, a gente quis dar as facilidades, a gente ofereceu a porta larga em vez da porta estreita que nos fala Jesus. Então o apego a essas coisas terrestres, passageiras, nos faz sofrer, e nós criamos ainda necessidades que não existem. Então Jesus não somente exemplificou, mas viveu. Nós reclamamos porque queremos ter um berço de ouro. Como eu queria nascer numa família rica. E como é que Jesus nasce? Num estábulo. A gente chama manjedouro para ficar mais chique, né? Mas nasceu no meio dos animais, segundo as tradições evangélicas. Numa noite fria, não tinha hospedagem em Belém. E o filho mais excelente de Deus é recebido entre os animais. Nós reclamamos porque não temos, não é, um carro. E quem tem uma bicicleta já quer ter uma moto, quem tem uma moto já quer um carro popular usado, quem já quer um zero, já quer um importado, e daqui a pouco uma lancha. O homem nunca está satisfeito, porque os bens da terra são como a água salgada do mar. Quanto mais a gente bebe, mais a gente tem sede. Eles não trazem a felicidade, trazem conforto, trazem inveja, não é? Traz medo de sequestro, traz IPVA caro para pagar, manutenção, tudo isso, mas felicidade não. E Confúcio, outro grande mestre da antiguidade, já dizia que verdadeiramente rico não é quem tem muitos bens, muitas propriedades, muitos tesouros, não. O verdadeiro rico é quem precisa de pouco para ser feliz. Esse é o mais rico. Mas não, a gente está, né, buscando nos bens materiais. A felicidade não é por aí. Então Jesus vai nos dizer: buscai primeiro. Veja que ele não falou buscar somente o reino dos céus, não. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Acumulai tesouros nos céus, onde a traça não rói, o ladrão não furta. E a gente está querendo acumular aqui. Deixa aquela herança, e quando a gente desencarna, a família se destrói. Quantas famílias se tornam inimigos mortais por causa dos bens deixados na herança, não é verdade? Então Jesus não tinha carro. Como é que Jesus fazia? Andava a pé, nas estradas ensolaradas da Galileia, da Judeia, da Samaria. À noite um frio de rachar, no deserto faz frio à noite. Só tinha 3 anos para deixar a mensagem mais extraordinária que o mundo já conheceu. Uma equipe de homens atrapalhadinhos, não é? Que ele via, ele conhecia-nos, via que muitos deles tinham dificuldades, mas ele fez questão de mostrar que com a equipe de gente, né, com problemas, era possível sim trabalhar. E a gente não vê Jesus correndo, estressado, não é, desesperado, vocês veem? Está lá caminhando. A única vez que ele toma de uma condução é quando pega emprestado um jumentinho para entrar na cidade de Jerusalém. Nós estamos querendo dinheiro, e o filho mais excelente de Deus também não tinha dinheiro.
Quando é instado a pagar o tributo, vai pedir a Simão que lance a rede e pesque um peixe. Dentro dele encontraria 2 dracmas com a qual pagaria o tributo. Porque daí a César o que é de César. Ele não pediu para a gente sonegar o imposto, não. Mas é porque desviam. Não, a gente vai pagar. Desviar é problema deles, mas aquele dinheiro, uma parte dele vai para a saúde, vai para a educação, vai para a segurança, vai para os investimentos. A gente tem o dever de ser honesto. Aí a gente vai ficar ansioso porque, Nazaré, é porque eu queria ter roupas da moda, de grife, não sei o quê. Fica sofrendo. As mulheres coitadas, não é? Os colunistas, os figurinistas, eles, cada 6 meses, eles mudam completamente a moda. Aí há aquelas roupas que elas tinham comprado, pronto, já não pode mais usar, porque está fora da moda. Se for sair, e como elas têm medo da crítica, da rejeição, mas tu vê a fulana, ainda está com aquela roupa da moda passada. Então se deixam manipular pelos ditadores da moda, só para vender. A roupa novinha e a pessoa não usa mais. Às vezes até umas roupas ridículas, né? Uns corremédios sem graça. Pelo menos os homens já não têm esse problema, né? E aí a gente vê. E como é que Jesus andava? Roupa simples. Mas no momento da cruz, os soldados romanos deitam sorte para ver quem ficaria com as suas vestes ensanguentadas, e ele deixa a terra seminu ou despido. Nem roupa ele teve direito. Nós somos melhores do que Jesus, claro, né? Nazareno, meu problema é minha família, meu marido, são os meus filhos, minha sogra. Olha, Jesus abriu mão de tudo isso, de ter uma companheira, de uma mulher amorosa, para ela aconchegar no peito, fazer um cafuné, uma massagem. Aliás, quando seu marido estiver estressado, diz Alberto Almeida, ele estiver ansioso, diga para ele: querido, deixa eu fazer uma massagem no seu pé. Se não tiver com chulé muito forte, né? Se você resistir, você pega ali no pé dele e faz, né? Os orientais dizem que ali tem pontos ali que se ligam os nadis, os meridianos, e que há correspondência com todo o corpo, e aquilo provoca um relaxamento, uma sensação de bem-estar. Olha, depois de 5 minutos ele está um doce. Ele até começa a pedir desculpa, não sabe nem por quê. Olha, querida, me desculpe por aquilo que eu fiz e tal, e dorme. Então, até na questão do corpo físico, a questão da ansiedade funciona. Por exemplo, para tratar a ansiedade, a massoterapia vai ser útil também, porque o corpo físico registra, fica aqui no trapézio, né, nesses músculos aqui, junto do pescoço, das costas. A pessoa fica tensa, fica rígida, e aquela ativação daqueles pontos, a acupuntura, o do-in, o shiatsu, o tai chi chuan, aquela dança bem suave, em que a gente aprende o momento presente, que a gente vai falar amanhã. Então tudo isso vai ajudar a gente a compreender também, a combater também a ansiedade, porque ela se manifesta no corpo. Agora a gente está tratando o quê? O efeito do corpo. Tem que tratar também a causa, que são os pensamentos em desalinho, né? Aí a gente reclama, não é? Do marido, Jesus não teve nada disso, não teve esposo, não teve filhinhos queridos para abraçar, para ser a alegria de viver que a gente tem. E depois o motivo de preocupação, depois que eles crescem, né? Mas sem desespero, sem essa ansiedade, porque eles são filhos de Deus e ninguém está fora das mãos do Criador. Aí nós vamos ver também a gente preocupado com a honra, com a fama. Não, eu queria ser famoso, Nazareno, eu queria, olha, falaram mal de mim lá no centro espírita, aí eu já fui-me embora, já larguei tudo. Às vezes uma crítica justa, necessária para o nosso bem, porque crítica é faxina, diz Emmanuel, é limpeza. E aí o Espírito Samuel de Lucas diz assim: Nazareno, nós espíritas esquecemos que fizeram Chico Xavier com apenas 5 anos de idade, órfão de mãe, abandonado pelo pai, que distribuiu seus 9 primeiros filhos do casamento e 6 do segundo, ele que também queria distribuir com a morte de Dona Cidália.
Mas quando Maria João de Deus desencarna, ele entrega para vários padrinhos, tios, irmãos, os seus filhos, para poder cuidar, porque ele era muito pobre. E aí Chico vai receber surras de varas de marmelo todos os dias, ter garfos espetados em sua barriga, o que mais tarde lhe provocou hérnias e grandes feridas na sua infância, porque a sua madrinha, Rita de Cássia, uma mulher bondosa, porque ela, além de ter um filho adotivo, Moacir, aceitou cuidar do pequenino Chico. E quem de nós aqui aceita cuidar de um filho alheio? Mas como ela era muito católica, não compreendia como é que aquele menino dizia ver pessoas, ver vultos, ver espíritos. Ela achava que tudo aquilo era coisa do demônio, e batia na criança para que ela parasse de dizer que estava vendo coisas, porque era o que a sua orientação religiosa prescrevia. E um dia o menino Moacir adoece de uma ferida na perna, e não havia penicilina na cidade. Nós estávamos no ano de 1915 ainda. E aí Chico é obrigado a lamber as feridas da perna do Moacir durante várias noites seguidas. Bom, o Chico tem que lamber feridas, né? O Chico tem que lamber feridas. Mas nós somos muito melhores do que ele, né? Se alguém falar um ai da gente, a gente já abandona o trabalho, que é a nossa bênção, que é o nosso maior tesouro, é o trabalho, a oportunidade de servir, meus amigos. Mas o Chico não, o Chico tem que lamber feridas mesmo, tem que apanhar todo dia, mas gente, não, eu o quê? Eu? Não. Orgulho nosso, né? Então a gente quer a glória do mundo, e qual foi a glória que Jesus teve? A coroa de espinhos, o abandono dos amigos, o cetro de cana infamante, e o trono em forma de madeira, em forma de cruz. A gente reclama dos amigos, os seus melhores amigos o abandonaram. E ele reaparece, atravessando as paredes, mostrando que ele estava em espírito, e que se materializa para que Tomé possa tocá-lo. Na Galileia, e vai dizer para os apóstolos, vai conversar com eles como nada tivesse acontecido. Porque ele houvera dito: Pedro, Simão, os espíritos das trevas querem te tomar, Simão, mas eu rogarei ao Pai para que a vossa fé não desfaleça. Mas antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Não, Senhor, nem que eu morra, mas jamais te negarei. Ó Simão. E como ele prevê, acontece. E ele reaparece para Pedro como se nada houvesse acontecido. Nem se queixar, não se queixar. A gente não, né? Se um amigo fizer disser uma coisa da gente, verdadeira às vezes, nunca mais a gente fala, ainda falta crucificar o coitado pelas costas também, falando mal do cidadão. Então a gente está apegado a coisas que não são verdadeiras. Então a gente quer glória. Não, eu não tenho tempo, Nazareno. Mas Jesus tinha tempo, até para os filhos dos outros ele tinha tempo. Ele está lá caminhando, as crianças se aproximam, os apóstolos querem afastar eles: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais. E as abençoa. Ora, Jesus tinha tempo até para as crianças dos outros, quanto mais nós devemos ter para os nossos filhos. Mas hoje está todo mundo querendo ganhar dinheiro, porque acha que o dinheiro é que é o mais importante, e não é. Muitas vezes é um grande problema, porque a riqueza é uma prova que exacerba o nosso orgulho, o nosso egoísmo, e é uma prova mais difícil do que a pobreza. E daí porque Jesus vai nos dizer a dificuldade de um rico entrar no reino dos céus, que quantas vezes a gente fica escravo dos bens da terra. Então não é um defeito ser rico. A riqueza, se ela é fruto do trabalho honesto, como o trabalho é uma lei de Deus, ela é abençoada. Mas ela é uma prova difícil para nós. E daí porque nem sempre a gente pede a riqueza, Deus atende. Porque está lá no livro dos Espíritos, Kardec pergunta, questão 533, se os Espíritos podem nos ajudar na questão da riqueza. E os Espíritos dizem a Kardec que sim. Opa, Nazareno, como é o nome da questão mesmo? Agora eu vou ler o livro dos Espíritos, né? Está todo mundo ficou interessado agora.
Quer dizer que os espíritos podem ajudar a gente a ganhar dinheiro? Pode. Só que aí Kardec fica desconfiado e pergunta: mas qual a classe? De que tipo são esses espíritos? Depende da intenção. Mas normalmente são espíritos maus, que vos desejam fazer falir nas provas através das riquezas. Olha, a gente querendo ficar rico, e às vezes os espíritos vão querer nos ajudar porque sabe que ali é onde a gente vai falhar aqui na terra. Nazareno quer dizer que os espíritos não vão ajudar, não. Vamos ler mais, obras póstumas. Kardec vai relatar, ele tem, não é, nos diálogos com o Espírito Verdade, ele vai dizer que um dia ele pergunta: olha, eu sei que os espíritos me ajudarão do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista material, eles também poderão me auxiliar? E o Espírito Verdade vai dizer: não te ajudar seria não te amar. E jamais faltou o necessário para Allan Kardec. Trabalhou afanosamente, não é, como professor do Liceu Polimático de Paris, era guarda-livros em várias empresas, e trabalhou muito pela doutrina espírita, deu sua vida para essa doutrina divinal, como ele a dizia, porque sabia que ali estava uma das maneiras de redimir a humanidade. Então a gente está buscando a felicidade em coisas equivocadas e estamos nos estressando por causa delas. Então temos que começar a exercitar esse desapego, começar a ser feliz com menos, aprender a viver com pouco, né? Ter as coisas, mas não ser escravo das coisas. Porque esse apego, e as pessoas também, tem gente sofrendo porque acha que é dono do filho, da mãe, do irmão, e quando o filho desencarna, aí fica sofrendo, e aí destrói o casamento, e destrói inclusive a educação dos outros filhos, abandona os outros filhos, porque está em luto permanente, cai numa depressão por causa de um filho que retornou antes do tempo, que não precisava mais ficar aqui tanto tempo no presídio, que não merece ficar sofrendo aqui na terra como nós. Então a gente pode e deve chorar, porque se a gente não chorar, a gente não adoece, a gente tem que viver o luto. Que tem gente que também chega lá na vovó e diz: olha, vovó, não chore não. Olha, se a vovó não chorar, ela vai desencarnar junto com o vovô, que acabou de desencarnar. Tem que deixar a vovó chorar. Agora a gente não vai chorar com revolta, com rebeldia, porque quem partiu precisa se desapegar daqui da terra, precisa começar uma vida nova, precisa cortar o cordão umbilical e começar uma vida nova. Não é para ficar chamando a pessoa, não é: me ajude, não, a gente atrapalha o espírito assim, porque eles têm muita saudade também aqui da vida que tinham. O condicionamento é como se fosse uma verdadeira hipnose, a vida física, para a gente se libertar desses condicionamentos mentais que adquiriu durante largos anos na experiência terrestre. Então por isso Jesus diz: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. Ou seja, deixem que o mundo espiritual, a nossa grande família espiritual, vai cuidar deles melhores do que nós. E vai dizer ainda que aquele que não me amar mais do que a seu pai, do que a seu filho, do que a sua filha, do que a seu irmão, do que a seu marido, não é digno de mim. Mostrando que a gente tem que desapegar até das pessoas. E esse grande tesouro que nós temos em nossa vida também, que é a nossa mãezinha querida. E eu me recordo de minha mãe, quando minha avó desencarnou, minha avó muito católica, um anjo aqui na terra, renúncia, amor, 13 filhos, uma missionária de Jesus. E ela desencarna ainda jovem. E minha mãe, muito católica também, fica revoltada: mas por que Deus permitiu isso? Tantas pessoas orando pela minha mãezinha. Ela ficou revoltada. E aí, numa mesma noite em que estava minha tia, a secretária, e minha mãe, no nosso sítio, lá próximo de Fortaleza, eu ainda jovem, ela vai dizer que vê a minha avó, como minha tia registra também, e a secretária também, na mesma noite. E ela vê a minha avó, lhe aparece em espírito, com um olhar repreendedor,
como se dissesse telepaticamente: minha filha, o que você está fazendo está errado. Você tem que aceitar os desígnios de Deus. E a partir de então ela para de se revoltar, de se rebelar contra o Criador, e aceita o retorno à verdadeira vida da nossa vovozinha Raimunda. Então Jesus também, até nisso ele se preocupou. No momento da cruz, de braços estendidos, ele vai olhar para Maria e para o discípulo amado e vai dizer: filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Até a sua mãe ele nos deu. Mostrou o desapego completo aqui na terra, para que a gente aprendesse que o amor deve ser a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso espírito, e que a vida prossegue imortal, que nós não devemos chorar aqueles que já completaram aqui o seu curso na escola, que já estão aprovados, prosseguindo na caminhada em direção ao infinito. Então a gente fica ansioso, estressado, muitas vezes, por causa do apego. Então devemos considerar também que o exercício do desapego vai ser muito importante para combater a ansiedade. O que é que Joana de Ângeles vai nos comentar ainda mais aqui? Está aqui, no livro Vida Feliz, de psicografia de Divaldo Pereira Franco, o espírito Joana de Ângeles aborda a questão da ansiedade. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, ensinando que a calma e a confiança em Deus devem ser o lema de toda criatura que deseja encontrar a felicidade, né? A confiança em Deus. E a origem da ansiedade? Nunca faltam motivos para preocupações, inquietando o coração, perturbando a vida. Se colocas as tuas ansiedades em Deus e lhe confias a tua vida, tudo transcorre normalmente. E se algo perturbador acontece, a serenidade assume o controle da situação e age com acerto. Então, com a serenidade, a gente vai estar com a sintonia adequada para permitir a inspiração dos bons espíritos que vão nos orientar, nos esclarecer. Agora, se a gente ficar perturbadinho, não é? Super ansioso, super estressado, com quem que a gente vai sintonizar? Com espíritos estressados, ansiosos também, em pânico, que vão agravar o nosso quadro, porque estamos interligados como se fosse uma grande teia de pensamentos, de energias, de encarnados e de desencarnados. Então nós temos que buscar nessa hora a prece, e por isso Jesus nos falou: vigiai. É vigiar os pensamentos, pessoal. Não é para vigiar o marido, o vizinho, o chefe, o colega de trabalho, não. É vigiar os vossos pensamentos e orai, a fim de não cairdes em tentação, em obsessão espiritual. Então a gente sabe da importância então dessa vigilância, de estar cuidando dos pensamentos. Agora, Nazareno, o problema é esse, é que eu estou pensando, estou preocupado com um problema, olha, eu não sei, eu estou desesperado com isso, com aquilo outro, eu não consigo tirar da cabeça. Olha, quanto mais a gente tenta combater o pensamento, pior. Às vezes até nas preces espíritas as pessoas se equivocam, porque algumas pessoas fazem assim: olha, vamos começar a prece, vamos respirar profundamente, vamos agora nos desligar de todos os nossos problemas. Aí todo mundo lembra dos problemas, né? É como na neurolinguística eles vão dizer assim: não pense na cor vermelha. Todo mundo pensou na cor vermelha, não foi? Então quando a gente combate um pensamento, a gente lembra e reforça aquele pensamento. Então não é combater, como Jesus diz: não resistais ao mal, mas se alguém te bater em uma face, oferece-lhe também a outra. A gente pode interpretar também isso da maneira de que devemos oferecer a outra face do mal, que é o bem, ou seja, substituir os maus pensamentos por bons pensamentos. Então, na hora do pensamento negativo, a gente vai tentar substituir por pensamentos nobres, pela prece, por leituras edificantes. Dizem que Buda estava ensinando os seus discípulos a meditar, e havia um deles que disse: mestre, eu não consigo silenciar minha mente.
Olha, eu vou ali para o meu canto, mas eu fico pensando nisso, pensando naquilo outro, eu não consigo, não é, serenar minha mente para meditar. E aliás, a meditação é excelente para trabalhar a ansiedade. Nós vamos ter verdadeiros insights, nós vamos entrar em contato com esse eu divino, com o nosso self da psicologia profunda, da psicologia transpessoal, para ter a consciência que somos espíritos imortais e indestrutíveis, que não temos o que temer, que tudo acontece para o nosso bem, porque nós temos um Pai amoroso, soberanamente justo e bom e perfeito, e que estamos sob o amparo de espíritos nobres e generosos, que vão, claro, deixar a gente se exercitar junto com os personal trainers, sim, mas que tudo isso é para o nosso bem. Então o discípulo disse: olha, mestre, chegou para Buda e disse: o que é que eu faço? Buda sorriu e disse: olha, não tem problema, você pode pensar em qualquer coisa, só não pense no macaco. Disse: o macaco? É aquele animal, o macaco. Pense em qualquer coisa, menos no macaco. Ele achou estranho, né? Mas foi lá para a sua cela. 2 horas depois ele volta e diz: mestre, eu não consigo tirar o macaco da cabeça. Então tudo que a gente combate, que a gente proíbe, não é, que a gente, não é, fica preocupado com aquilo, a gente coloca uma lupa, coloca uma lente de aumento e amplifica aquilo, a gente reforça a ideia. Então não devemos ficar pensando, não. Então meu psicólogo, quando viu que eu estava ansioso, estava estressado, ele disse: Neno é o nosso apelido de família, ele disse assim: olha, você pensa muito, você se preocupa demais, meu filho. Deixe que quando chegar na segunda-feira, que você for enfrentar o problema, você vai receber a inspiração para resolver o problema. Mas hoje, curta este momento, hoje, esteja presente hoje, aqui e agora. Vamos exercitar o que os budistas chamam de atenção plena ou vivência plena, que Jesus também nos ensinou, que aliás é uma técnica de meditação, uma das mais extraordinárias que existe. Então a gente aprender a estar inteiro, a estar presente naquilo que a gente faz. Então quando você for tomar um banho, tome um banho, sinta a água escorrer pelo corpo, passe o sabonete, o shampoo nem precisa muito, né? Cante. É tão bom tomar um banho, pessoal, não sei se é porque eu sou do Ceará, mas eu adoro tomar banho. Mas como é que a gente vai? Tomar banho, preocupado com a hora, ai, o seminário é daqui a pouco, né? E tal, a gente não curte o banho. Então a gente não está inteiro. Que eu perguntei para ele: olha, fulano, qual o sentido da vida para você? Ele disse: Neno, se alguém me perguntasse, que eu estava pagando, podia perguntar o que quisesse, né? Ele disse: olha, se alguém me perguntasse qual o sentido da vida, eu diria que o sentido da vida é sentir a vida passar, estar presente em cada momento da nossa vida, porque problemas nós vamos ter sempre no mundo de expiação e provas. Agora, se a gente curtir os bons momentos, chegar no final do dia, o balanço das coisas positivas foi muito maior, foi muito superior do que as coisas negativas. Tem gente, as coisas negativas a gente deixa passar, né? Mas como é que a gente se fixa no negativo? Se a gente encontrar um colega, não é? Passou um dia maravilhoso com ele aqui no centro, esse lanche fantástico, suco de gengibre, né? Tantas gostosuras que tivemos lá, uma tarde agradável, enfim, a palestra. Mas aí em casa, a pessoa a caminho de casa vai na calçada, esbarra no meio fio e arrebenta o dedão do pé. Aí você liga para a pessoa: como é que foi seu dia, fulano? Terrível, arrebentei o dedão do pé. Mas e o dia maravilhoso você passou lá na Sociedade Espírita Allan Kardec, se divertindo, conversando com os amigos, confraternizando, comendo aqueles bolos, aqueles salgadinhos, aquela coisa toda, aquela energia gostosa, as músicas. A gente não lembra. Por quê? Porque a gente foca no negativo. Então a gente aprender a estar presente, e é por isso que as crianças são tão felizes, por isso que a gente não vê quase criança ansiosa, né? Porque as crianças, elas vivem intensamente o momento presente. Se tivesse uma criancinha aqui, o que ela estava fazendo? Estava brincando, correndo, pulando. Vocês acham que ela estava preocupada com o dever de casa terrível que vai entregar segunda-feira? Nem lembra. Se vai ter dinheiro para o lanche, se a roupa está lavada,
com as provas terríveis que vai enfrentar no final do semestre, não se recordam, elas vivem intensamente cada momento. É por isso que elas, e Jesus nos fala que se nós não nos assemelhasse a esses pequeninos, não entraremos no reino dos céus, porque estaremos tão auto-obsediados, tão atormentados com os nossos pensamentos, que a nossa vibração não vai ficar boa. Então Francisco de Assis um dia estava capinando o seu jardim, já estava cego, e Frei Leão, que era seu confessor, não é? Ele era católico, lhe perguntou: Pai Francisco, se o senhor soubesse que ia morrer ainda hoje, o que é que o senhor faria? Continuava capinando o meu jardim. Vejam o que é serenidade, o que é consciência tranquila, o que é estar em sintonia com a vontade de Deus, fazer a vontade do meu Pai e não a nossa. Isso é que é a verdadeira paz que nos falta, e por isso a gente anda ansioso, porque a gente ainda não descobriu qual é a vontade de Deus, qual é o nosso self. A gente ainda está guiado somente pelo ego. Então lá no livro dos Espíritos tem uma mensagem atribuída ao Espírito Paulo, São Paulo, que ele vai dizer: gravitar em torno da unidade divina, este é o objetivo. Enquanto que nós estamos gravitando em torno do nosso ego, não é? Da egolatria, do egoísmo, do egocentrismo, tudo é somente eu aqui. E cadê a vontade de Deus? Que a gente nem sequer se pergunta qual que é para nós. Então não é fazer muitas coisas, não, mas é fazer de acordo, não é? Haroldo Dutra Dias nos convida. Qual foi a grande obra de caridade que Abigail, por exemplo, fez, a irmã de Estevão, Gisiel? Ela não fundou um orfanato para 500 crianças, não, mas ela estava cumprindo a vontade do Pai que está nos céus, estava vivendo de acordo, não é, com a vontade do Senhor. Então a gente vai compreendendo que cada um tem missões diferentes aqui na terra, que não devemos nos afligir, nos atormentar, que isso só nos atrapalha, não é? Aqui só perturba a nossa vida, e como a mensagem inicial do livro Pão Nosso, no capítulo 8, ansiedades, vamos ver que a ansiedade precede muitos crimes, muitos erros, muitos equívocos. Por quê? Porque a gente sai da sintonia dos bons espíritos para sintonizar com quem é tão perturbado ou mais do que a gente. Então a gente desenvolver através dessas práticas, dessas técnicas que também estão a nosso serviço, o yoga, não é? Também a meditação, os exercícios de respiração, tudo isso é muito útil para a gente aprender a controlar, a acalmar a mente. O Espírito Samuel Lucas, que nos inspira, Nazareno, você acha que tem bilhões de pessoas no planeta estudando sobre meditação e praticando? Se isso não fosse importante, meu filho, é bom para a saúde, é bom para tudo, e é bom para a vida espiritual também, a gente chegar no mundo espiritual com serenidade, com tranquilidade, que nos falta. Então, como é importante a gente ver e saber a estação plena. Jesus também nos exemplificou, não é? Vejam que quando aquela mulher entra na casa de Simão, o fariseu, ela entra e lava os pés de Jesus com suas lágrimas, enxuga com seus cabelos, pega um vaso de nardo contendo não é? Esse perfume que é muito caro, e despeja todo o seu conteúdo no corpo de Jesus. E aí um dos apóstolos diz: Senhor, repreende esta mulher, porque esse perfume é muito caro, nós poderíamos vendê-lo e ajudar muitos pobres. E qual a resposta de Jesus? Por que importunais essa mulher? Ela procede muito bem, porque ela balsamiza o meu corpo por antecipação. Ele ia ser crucificado em poucos dias. E os pobres vós os tereis sempre para os ajudar, mas a mim, até quando estarei convosco? E manda registrar onde aquela boa nova fosse divulgada, que se narrasse a grandeza do ato daquela mulher, porque ela parou tudo que ela estava fazendo para adorar, para louvar, para agradar o Messias prometido.
desde os tempos imemoriais. Então ela não estava que nem Marta, se inquietando, não. Estava lá, aproveitando intensamente aquele momento. Então a gente não sabe ainda viver intensamente. É muito importante a gente estar presente, exercitar isso, né? André Luiz Peixinho também tem uma palestra sobre ansiedade, aliás tem várias, mas tem uma que está disponível no YouTube, que ele vai dizer que um paciente dele chegou lá, que era filho de um delegado de polícia, e o jovem extremamente ansioso, porque em casa era como se fosse um verdadeiro quartel-general, e o pai muito rigoroso e tal, e o filho numa pilha de nervos, né? E chegou lá, então Peixinho disse: olha, eu vou colocar um objeto no chão e eu quero que você apanhe e traga para mim, mas leve 5 minutos para trazer esse objeto. Aí colocou, o rapaz pegou e trouxe. Não, eu quero que você leve 5 minutos para trazer. E me descreva exatamente tudo que você está sentindo durante isso. Aí isso que o rapaz achou estranho, mas pegou lá o objeto e veio lá devagarzinho e tal, conseguiu em 2 minutos. E disse: olha, Peixinho, eu senti uma raiva, senti uma ansiedade, um estresse. Esse meu psicólogo, não é que ele é médico, psicólogo, filósofo, é meio maluco, que negócio é esse? Aí disse que foi, muito bem, é isso mesmo, faça isso. Aí, agora de novo, 5 minutos, 8 minutos, experimentando. Aí disse que o rapaz, por essa prática que ele exercitou, de fazer uma técnica que ele próprio apelidou de movimentos super lentos. Foi o próprio jovem que apelidou. E aí, para aprender a estar presente em tudo que faz. Mas como é que a gente faz? A gente come, não é? Vendo as tragédias no jornal. A gente está lá jantando, leva a janta lá para a sala para poder ver a novela da Carminha, né? E ver o que aconteceu com o Max, quem matou o Max, aquela confusão toda. Então a gente não está presente. Chega o final do dia, a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, não é? As mulheres até dizem que têm capacidade de multiprocessamento, multitarefa, mas nós, os homens, não temos, né? Não temos. Então a gente ter essa consciência que é importante ter esses limites, essa consciência de fazer uma coisa de cada vez, e mais, a gente ter disciplina. Porque se a gente tem disciplina, a ansiedade vai embora. Por que a gente fica ansioso? Porque a gente deixou acumular as coisas. Então, quando o Espírito Emmanuel chega para Chico Xavier e diz: você aceita trabalhar na mediunidade com Jesus? Ele diz: sim, se os bons espíritos não me abandonarem, eles não o desampararão. Mas para isso você precisa trabalhar, estudar muito e esforçar-se no bem. Tem gente que omite essa parte, mas é a mais importante. Trabalhar, estudar muito e esforçar-se no bem. E o senhor acha que eu estou em condições de cumprir essa tarefa? Sim, desde que você obedeça os nossos 3 pontos básicos de serviço. E quais são? O primeiro, disciplina. O segundo, disciplina. E o terceiro, disciplina, é claro. Então a disciplina não é que a gente vai transformar a nossa vida ou a casa espírita num quartel-general. Não é isso, não. Isso é militarismo. Francisco de Assis era extremamente disciplinado consigo, mas nunca com os outros. E o próprio Chico era muito generoso e tratava super bem as pessoas. E disciplina não é destratar as pessoas, não. E perguntaram: Chico, qual é a matéria que Emmanuel é mais exigente? Ele dizia: o assunto que o Emmanuel é mais exigente comigo é no trato com os semelhantes. Então ele era muito disciplinado. Por quê? Porque se ele não tivesse muita disciplina, ele não dava conta de produzir 451 livros, né? É o que se tem notícia, de trazer um trabalho existencial imenso, incomparável, de psicografar milhares e milhares de cartas, e ainda de trabalhar, não é? Regularmente, sem faltar um único dia de trabalho, apesar de doente da vista, de ter várias enfermidades.
ajudar. Houve momentos em que Chico cuidava de um sobrinho que nascera com paralisia cerebral, e o menino chorava muito, enquanto ele balançava o berço da criança com uma mão, com a outra ele psicografava. Então, uma capacidade de doação, de renúncia, não é? Por causa da disciplina. Então, a disciplina não é aquela disciplina antiga da igreja medieval, do monastério. Não é essa disciplina. O Espiritismo nos propõe uma disciplina diferente, a disciplina dos bons hábitos. Porque Edivaldo diz que todos nós temos hábitos. Quem não tem bons hábitos tem maus hábitos. Se a gente tiver um bom hábito de chegar 15 minutos antes em qualquer lugar, a gente vai ter uma vida muito mais serena. Porque a gente só chega atrasado, né? Aí vem correndo no carro, vem estressado, gasta mais combustível, arrebenta com o motor. É arriscado assassinar alguém ou se suicidar dirigindo acima do limite de velocidade. Chega todo esbaforido, todo desarmonizado. Se a gente chega 15 minutos antes, dá tempo de ver, de se oferecer para ajudar. Marcos, Fátima, está precisando de alguma coisa? Não é? Meu pai disse uma vez: Nazareno, você devia vender o step, o pneu sobressalente do seu carro. Mas por que, papai? Porque você só chega em cima da hora. Você nunca acha que vai furar o pneu, então melhor vender o pneu. Já está aí só empatando dinheiro. Faz sentido, né? Então, hoje nós chegamos aqui 11 horas. Aí montamos a filmadora, o data show, o telão, o outro, tudo. Aí viemos para cá super tranquilos. Então a gente se antecipar 15 minutos só, não vai fazer diferença. Olha, mudar o relógio de vocês, o despertador 15 minutos, aliás, mudem de hoje para amanhã, que entra no horário de verão. E amanhã a gente começa às 8, não é fácil? Então a gente começa às 8. E aí vocês, hoje à noite, meia-noite, já tem que mudar. Então, vocês já amanhã a gente vai começar, na verdade, às 7, né? Não faça assim não, é bom. Mais cedo, aquela energia, mais fresco. Aquela energia boa, aquele prana. Os orientais dizem que de manhã cedo o sol da manhã é rico em prana, em energia vital. Ninguém sabe se é verdade, mas eles falam isso. E aí a gente vai estar aqui, então, não é? Então 15 minutos de sono a mais ou a menos não faz diferença. E se você, pelo contrário, se você sai mais cedo, você não se desgasta tanto como essa vida, que a gente chega todo desesperado, chega todo estressado. Não, a gente vai tranquilo, dirige devagar, tal, não leva multa de trânsito. Olha que maravilha, vamos economizar até na multa do Detran. Então, a disciplina é algo que vem em nosso benefício. Disciplina na hora de se alimentar, estar presente, saborear cada garfada, mastigar bem os alimentos ricos em amido, em carboidratos, as massas, o arroz, o macarrão, pão, essas coisas. A digestão deles é na boca. A única enzima que quebra o amido está na boca, chama-se pitialina. Se você não mastigar bem, ela não é digerida. Aí vai provocando uma série vai fermentando no corpo, vai provocando gases, né? Vai atrapalhando, destruindo vitaminas, porque aquela fermentação destrui algumas vitaminas, defendem alguns nutricionistas. Então a gente tem que mastigar várias vezes os amidos, as frutas, as carnes, tudo não precisa não. Mas os orientais falam que a gente precisa mastigar 40 vezes, por quê? Porque lá a alimentação deles era basicamente a base de arroz integral inclusive. Então a gente tinha que mastigar bem para o quê? Para poder quebrar o amido, porque ali ele já vai se transformando em glicose dentro da própria boca. Não é? Então as massas, vamos alimentar direitinho, com cuidado, para não ficar com gastrite, com esofagite, com câncer depois. Então quantas doenças a gente pode evitar, porque a gente já tem um conhecimento, a gente já poderia estar evitando tudo isso. Então a disciplina é como se fosse, o André Luiz fala que a disciplina é tão importante. Se você não acredita no poder da disciplina, observe um carro sem freios. Já dirigiram um carro sem freios? Né? Bate na primeira esquina, né, que tiver no primeiro cruzamento, te bate. Então a disciplina vem para nos ajudar. E se a gente está mais sereno, mais tranquilo, a gente está numa sintonia completamente diferente de influência espiritual, recebendo uma influência muito melhor, e aí se preservando desses outros problemas que são decorrentes do estresse, da ansiedade, como o transtorno obsessivo compulsivo, como a ansiedade generalizada,
não é? Como essa busca para as drogas, para os remédios, que a pessoa vive no calmante, por quê? Porque ela só dói e vai dormir muito tarde, aí acorda tarde e vai correndo para o trabalho, e chega atrasado e não sabe dizer não. E amanhã a gente vai falar sobre essa questão de não saber dizer não, também, né? Me lembrem para a gente comentar amanhã também, tá? Porque Jesus é o maior psicólogo que o mundo já conheceu. Então a gente vai colocar agora um vídeo, já estamos no nosso horário de encerramento, né? E vamos colocar um vídeo para a gente encerrar e continuar amanhã. Então, pedir para o Marcos colocar o som aqui para cá. Quiser reduzir até um pouquinho as luzes. É uma música de Roberto Carlos, né, e Erasmo Carlos. É uma música católica, mas é muito bonita, eu tenho certeza que muitos de vocês devem conhecer. Vamos fazer dessa música já a preparação para a nossa prece, para que a gente possa ter mais serenidade, mais confiança em Deus, como Maria vem nos ensinar com o exemplo de renúncia, de amor, de coragem, de fé e de dedicação à vontade de Deus. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a sua vontade.